Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, e verso de número 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Tomai assento, com toda a liberdade. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, para acompanhar comigo. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede, pelo convite que o Cleito assim externou a mim e a você, por estar nessa manhã e podermos estar na casa do Pai e assim meditar um pouquinho da sua palavra. Texto assim bem conhecido de todos, inúmeras vezes nessa trajetória minha e nessa vida cristã que assim Deus me permite estar vivendo, e já ouvi esse texto. Mas foi esse texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Já estivemos aqui na manhã de escola dominical e foi muito bom. Estivemos com jovens, Deus nos abençoou. Com a média de 25 a 30 jovens ali, ao qual compartilhamos um pouco também. Mas eu queria começar usando essa pequena fotografia, mas usar isso como subterfúgio para conversar com você. Muitas pessoas hoje, em nosso meio social, fazem uso de loteria. Ou seja, é muito fácil você hoje passar pela 15 e você vê inúmeras pessoas nas lotéricas, muitos pagando suas contas, mas muitos também fazendo uso da sorte, como assim dizer, e apostando na loteria. E é muito chamativo a gente passar muitas vezes na frente da lotérica e ver um enorme número. Uau, a loteria está acumulada em tantos milhões. A loteria está ainda esperando por você. E as pessoas correm para ir lá apostar R$1, R$2, não sei, eu não costumo muito apostar. Mas essa questão, você vê que um número simples, aposta R$2, R$3, mas as pessoas estão olhando para o montante e guardam muito bem o seu bilhetinho, esperando ser sorteados. E eu quero simbolizar isso como fosse o bilhetinho de premiado, como se eu tivesse apostado. Agora, veja que você pode se perguntar, esse cara está meio doido, está falando o que agora? A gente estava lendo um texto bíblico que falava que Jesus estava indo para Jericó e depois dizendo que estava saindo de Jericó. E que nesse parecer ele encontra Bartimeu, um jovem cego. Bartimeu significa filho de Timeu. Derivado, ou dizendo então que ele era filho de Timeu, no original. Agora, eu quero que você veja e imagine, use sua imaginação comigo, para ir aí dentro da história, para entrar nessa história. Jericó era, se fôssemos assim dizer, uma cidade economicamente muito bem, um polo industrial da época. Como se fôssemos analisar o Alto Vale, então Blumenau seria uma grande cidade. Então, se fosse Jericó, uma grande cidade como Blumenau. Ali passava muita gente entrando e saindo, por causa do comércio. Era uma cidade de belos panoramas, era uma cidade religiosa, pois ali tinha, em média, de 12 mil sacerdotes. Era uma cidade de uma proporção de 120 mil habitantes. Veja que é uma cidade não pequena. Uma cidade como essa, uma cidade grandiosa como essa, bonita, esbelta. Mas, o texto que eu acabei de ler, juntamente com você, diz que é à beira do caminho. Então, antes de chegar na cidade, se aqui fosse a porta da cidade, o caminho que chegasse à cidade, se a gente estivesse chegando em Blumenau, então na entrada da BR, ali,
vindo de Indaial, ou vindo de Joinville, não sei, ou vindo de Gaspar, mas uma dessas trajetórias. Então, à margem, ou na estrada, no caminho que chegasse à cidade, nesse percurso, estava o cego. Nessa trajetória, nesse percurso, vamos dizer assim, se fosse cego, então tinha uma deficiência, era concreto. Isso eu ia até o governante, ou pessoa do poder da época, e era atestado, opa, esse cara tem uma deficiência, ele tem algo que ele necessita de ajuda, ele não tem como sobreviver sozinho, pelos seus esforços, pelas suas forças. Então era dado a ele um direito, um atestado, para que ele pudesse então mendigar. Seria como se eu fosse no médico e ele me desse um laudo. Uau, esse cara está impossibilitado. Ele precisa de auxílio. Então foi isso que esse jovem, que essa história está falando. Esse jovem tinha o atestado. Quando ele fala ali, jovem, cego, mendigo, estava falando isso. Estava dizendo que ele era jovem, como eu sou, como você é, ou quem sabe você já foi. Jovem, porém cego e mendigo. Ou seja, além de estar deficiente, ele estava atestado, ou estava com um atestado de que assim pudesse agir mendigando. E quando tinha esse atestado, era levado então para essas margens, para esse caminho, porque as pessoas passavam por ali, e ali eles poderiam mendigar, esmolar. Era dado a eles um saco, uma espécie de saco, que a gente diz capa, o texto fala em capa de esmolar. Mas sabe aquele saco de estopa, que muitas vezes existia, ou até mesmo existe hoje em dia, mas muito pouco usado. Mas anteriormente a gente brincava muito de corrida de saco. Vestia o bichinho e saía correndo. Então, uma espécie desse saco, assim para você entender melhor, com duas tiaras, dois braços para você assim colocar sobre os ombros, com a bolsa bem grande, como se fosse aqueles vestidos usados antigamente pelas mulheres, ou nas festas grandiosas. Isso. Então, ficava bem aberto, bem armado, vestido. Então, uma abertura, algo que viesse a estar na boca desse saco, para deixar ele bem aberto, bem grande. E a pessoa sentava ali, ou estava ali à beira do caminho, a boca daquele saco bem aberta, e as pessoas passavam e jogavam suas esmolas. Era assim a situação daquele jovem. Veja, um jovem à beira do caminho, às margens, de lado na sociedade. As pessoas passavam, e ali estava ele, dia após dia. O legal dessa história é que tem alguns textos que diz um cego. Tem algumas escritas dos evangelhos, dos 4 evangelhos, que diz 2 cegos. Mas o que me chama muita atenção é nesse panorama, nessa história, nesse contexto de história, é que Jesus chega a Jericó. E é a última passagem de Jesus em Jericó. Se acompanharmos toda a trajetória de Jesus, é a última oportunidade, é a última passagem dele em Jericó. E o jovem está ali. Agora, quanto tempo esse jovem está ali? E ele, assim acompanhado, a Bíblia diz que Jesus está vindo com enorme multidão. Multidão, para mim, no contexto, fala em 10, 15 mil pessoas. Mas poderíamos falar, essa igreja cheia aqui já é uma multidão. Se tiver 10 pessoas aqui, com o mesmo intuito, uau, Cleito vai sair por aquela porta, e todos nós queremos sair junto, ou todos nós queremos falar com Cleito, já gera um tumulto. Agora imagina onde Jesus ia, era aquela multidão seguindo, onde ele ia, todo mundo atrás dele. Uns em busca de milagre, outros até mesmo
por ouvir as suas palavras e ser cativado, atraído. Mas, no caso, Jesus era um empurra, eu quero estar perto de Jesus. E ele está chegando então em Jericó, e esse cego está à beira. Na cultura judaica, tem-se uma tradição de contar de um pai para filho. Tudo que acontece, histórias, se conta. Na minha família tem muito isso também. Aconteceu, isso, aquilo, e vai se passando de pai para filho. Esse jovem, é bem provável que ouviu muita história, porque olha o tempo que ele está ali, mendigando. E quando Jesus ia fazendo milagres, ia se falando também, um para o outro. E ele ouvira falar de Jesus então. Quando Jesus chega na cidade, está chegando na cidade, ele vê o tumulto, e ele assim percebe que era Jesus chegando. É aí que entra o bilhete que eu falei para vocês. Eu olho para esse texto e me paro nesse texto, nesse exato momento. Jesus chegando na cidade, aquele tumulto, e aquele jovem, numa situação lamentável. Poderia dizer que ele estava em meio a lágrimas, em um deserto, uma situação lamentável. Um jovem não enxergar, ou estar impossibilitado de algumas das suas atividades, é terrível. Eu tenho um colega meu que tem 14 anos de cadeira de roda. Eu vou visitá-lo, todas as vezes eu choro, sorrio, brinco com ele. Mas não é fácil ele estar naquela situação. Agora um jovem está ali, largado. Quando ele se depara ou ouve falar de Jesus, percebe que Jesus, que era Jesus, na linguagem minha, de jovem, no meu viver e na minha maneira de ler a Bíblia, eu percebo que ele se depara com um bilhete premiado. Que ele vê a oportunidade única. Era a última passagem de Jesus. Que ele vê aquele tumulto. Uau! É a minha chance, é o meu bilhete. Sabe quando o camarada olha lá os números do montante, lá, nossa, é a minha oportunidade. Esse jovem olhou com os olhos da fé e disse, nossa, é o meu montante, é a minha oportunidade, é a chance que eu preciso. E só basta eu depositar, só basta eu tomar a iniciativa, só basta eu investir, acreditar, ter esse vigor, essa força, esse desejo. Veja que o texto me ensina que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu substituo isso e digo que ele começa a berrar numa linguagem jovial. Uau! Ei, você é o meu bilhete, você é a minha oportunidade, você é a oportunidade, a chance que eu preciso, você é a resposta que eu necessito, você é a cura para a minha vida. Ei, as pessoas dizem que você faz tantas coisas, mas eu não só estou ouvindo, eu acredito que você é o meu bilhete. Ei, ele não está dizendo assim, ó, eu não quero montante de dinheiro, eu não quero bens, eu só quero somente uma oportunidade. Ei, eu quero chamar a sua atenção. Ei, eu preciso que você me ouça por um minuto, eu preciso que você me veja. E a Bíblia diz que em meio àquela multidão, a Bíblia me ensina que em meio a toda aquela muvuca, aquele auê, que Jesus para. E é tão lindo quando eu vejo que Jesus para ouvir o cego. Nossa, quantas pessoas berrando,
aquela coisa toda, aquele movimento. E Jesus ouve o cego. Eu poderia dizer assim, que Jesus poderia ouvir aquela pessoa que é mais bem social. Uau, aquela pessoa que poderia dizer, Deus, ô Jesus, tem uma água aqui para você, ou tem um lanche para você, eu tenho alguma coisa, ô Jesus, aqui, ó, quero que você vá na minha casa lá, ó, durma lá. Tal. Não, Jesus para ouvir um cego que está à beira do caminho, um jovem apenas, quem sabe ao olhar da sociedade, largado, desprezado, quem sabe com depressão, com síndromes, com traumas, mas que estava à beira do caminho. E Jesus assim para ouvi-lo. E é tão lindo quando Jesus diz, ei, chame ele. Um pouquinho antes, quando ele começa a berrar, alguns dizem, ei, cala a boca, cara, você está atrapalhando Jesus. Fica quieto, te quieta aí, cara, você está incomodando, está importunando. Mas Jesus diz, ei, chamem ele. Tragam ele. E alguns vão até ele e dizem para ele, ei, Jesus está te chamando. Jesus quer que você vá até ele. O mestre está respondendo a sua oração. Está respondendo o seu pedido. Você está pedindo para ele ter compaixão de você. Ele está ouvindo você. Ele está olhando para você e dizendo, ei, vem até mim. A minha versão, revista atualizada, fala que ele se levanta, abre mão da sua capa e com alegria vai até Jesus. A versão que eu tenho da NVI no celular diz que ele absolve ou abandona a sua capa, abnega-se da sua capa. E com ânimo, dá um salto e vai até Jesus. Cante, odai, astura isso. A capa, eu não sei quanto tempo aquele jovem estava ali, mas aquela capa, se você vê que todas as pessoas que passassem, jogassem mais molinha, poderia ter muito dinheiro ali. Ele era cego, não via. Poderia ter uma quantia, um montante muito bom ali. Mas ele não quis nem saber o que tinha na capa. Ele não quis nem saber o que era o meio social dele. Quando falaram para ele, ei, ele ouviu. E ele quer que você vá até ele. Ele literalmente tirou abandonou a capa, deu um salto. Uau! Eu vou até ele. Eu vou até ele. Ei, não quero nem saber. Eu estou indo até ele. Onde é que está Jesus? Ei, me leva até ele. Eu estou indo. É o que eu estou esperando. É o que eu preciso. Há quanto tempo eu estou esperando por ele? Aquela capa era sinal de escravidão. Aquela capa era sinal de prisão. Aquela capa era servidão. É uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade de pecador. De vida miserável, pecaminosa, errante, a somatória dos seus dias. Mas ele disse, ei, até aqui a minha história estava dessa forma. A partir de hoje, ela começa a ter uma vírgula. Vamos botar um ponto final nessa frase e vamos deixar que Deus comece a escrever a minha história novamente. Chegou o meu bilhete, chegou a minha oportunidade. É esta a mentalidade, é esta a forma deste jovem a se deparar com Jesus. Com ânimo, ele vai até o Mestre. Eu não sei como você veio à casa de Deus. Eu não sei como você saiu da sua casa nessa manhã. Mas eu quero te dar uma notícia. O Mestre parou hoje neste lugar, está neste lugar para ouvir o seu clamor. O Mestre fez questão de estar presente para olhar para o seu rosto e ver ânimo, para dizer para você que Ele é o bilhete, só depende de você abandonar a sua capa e ir até Ele.
chegando jovem até Jesus. Incrível. Jesus, ele nos surpreende em todos os textos, em todos os momentos. Jesus era a imagem do Deus visível, invisível, de forma visível. Jesus, além de ser homem, era Deus naquela circunstância. E sendo Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem poder, ele tem o saber. Ele sabia que o rapaz estava ali. Ele sabia todo o histórico do jovem, através da onisciência. Ele tinha todo o poder para fazer o que necessitasse. Mas ele faz uma pergunta clara para ele. E aí? O que você quer de mim? Você está aí berrando, gritando, mas o que realmente você quer de mim? Ele está dizendo, ei, qual o propósito de você me chamar? Qual o propósito de você investir? Qual o propósito de você vir ou querer a minha atenção? E Jesus responde claro para ele. E aí? Fala. Sou todo ouvidos. Mansamente suave, ele fala. E o jovem, com toda certeza e convicção, retorna a ele nesse diálogo que eu torne a ver. Somente quero ver. Que eu torne a ver. E quando eu vejo essa questão de torne a ver, é tão lindo porque eu começo a olhar para a natureza. Enquanto nós muitas vezes não damos muito valor, mas é tão lindo você acordar cedinho, quando o dia está amanhecendo e ver o início do sol. Ou quando o dia está terminando e você vê o pôr do sol. Ou você, com um dia de chuva, para de reclamar e avistar quanto é lindo os gotejos na janela. O quanto é lindo você ver, quem sabe de manhã cedinho, um pássaro, pequeno que seja, vir à sua janela e começar a cantar para você. Coisas que eu e você vemos, mas que se eu e você parar de ver hoje, sentiremos falta. Ele fala que eu torne a ver. Jesus, que eu possa ir aos lugares, ir e vir. Ele está dizendo aí que eu possa ter mobilidade, que eu quero realmente voltar a viver. Eu quero realmente saber qual é o sentido da vida. Ele está dizendo aí, esse momentinho que eu tinha, esse negocinho miserável, esse período que eu passei aqui, serviu de lição para mim. E eu quero realmente viver. Quem sabe até agora eu não tinha razão, não tinha motivo. Mas Jesus, eu quero ver realmente. Eu quero ter certeza que Tu és o meu bilhete. Que Tu podes mudar a minha história. A fé move montanhas. Basta eu e você acreditarmos. Não somente virmos a igreja, mas vir à igreja e ir aos lugares com a convicção de que Jesus nos ouve todos os dias, que Ele olha para a minha situação e para a sua e nos dá a oportunidade de abrirmos mão da nossa capa e seguir. O texto diz que imediatamente o jovem viu, foi curado e seguia Jesus pelo caminho. Uau! Se eu fosse contar algumas bênçãos que Deus fez por mim, algumas coisas das inúmeras que Deus fez na minha vida, nesses 28 anos que eu tenho estado com Ele, passaríamos dias, meses conversando. Mas eu tenho o prazer de dizer que eu tenho seguido como esse jovem, que muitas vezes eu erro, muitas vezes eu falho, muitas vezes, mas todas as vezes eu tenho tido o privilégio de segui-lo. É este o convite que eu deixo para você nessa manhã. É essa reflexão que eu venho trazer para você. Jesus como um bilhete premiado. Jesus como uma resposta. Jesus como o Salvador que é.
como Rei e Redentor que é. Jesus, como meu advogado, fiel diante do Pai, quando eu falho, podendo interceder por mim, podendo me defender, mas Jesus como um amigo, com um coração de compaixão, que assim Ele acrescenta em minha vida. É esta perspectiva que eu trago a você nessa manhã, diante desse convite. Mudança de panorama, mudança de contexto social, de meio social, mas começa com uma atitude: clamar, pedir, ouvir. E a palavra é muito clara, que nós aceitamos a Jesus pelo ouvir. Não precisa nós vermos. Você não precisa me ver aqui. Se eu estivesse aqui, você estivesse sentado aí, e você não pudesse me ver, mas você me ouvindo, a palavra de Deus convenceria você, geraria em você um coração, geraria em você um sentimento, de forma que você saberia que Deus está na tua vida, que Deus pode mudar a sua história. Esse cego ouviu Jesus passando, e ele sabia que era a oportunidade dele. Não precisou ele ver, mas ele já sabia que era o bilhete dele, que era a oportunidade dele. Ouvindo você, gera em você fé, de forma que você pode crer que Jesus é. E sem mesmo você estar avistando no momento, mas ouvindo você, gera a forma de decidir estar com Cristo. E depois de você estar com Cristo, aí você convidando Ele para participar da sua vida, você vai ver o tanto que Ele pode proporcionar. Não uma vida de benfeitorias, mas uma vida de bênção, de cuidado, de restauração, de libertação. Mas o maior bem que Deus traz para a minha vida e para a sua é a salvação.